Livro do profeta Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Profeta Amós, um dos meus preferidos, por que não dizer, dos profetas menores, não menores por importância, mas por escrito, é o que toca profundamente o meu coração. Um que o texto sagrado diz que Amós não foi profeta de escola, porque tinha escola de profeta em Israel naquela época. Amós era um boiadeiro. Amós era um colhedor de sicômoros. Sicômoros é um figo bravo que dá lá em Israel. Ele colhia sicômoros. Logicamente, colhedor de sicômoros e gado tem alguma coisa a ver. E ele, como boiadeiro, então Deus o arranca daquele lugar extremado e traz ele para ser um profeta. E então ele começa a profetizar. Você imagina, quem não tem nenhuma estola de sacerdote, quem não tem nenhuma faculdade, nenhum diploma, quem não tem nenhuma aprovação de nenhum dos maiores profetas, aparece Amós, sem nenhuma qualificação, sem nenhuma instrução, mas diz o texto sagrado, sendo ele um boiadeiro, e em todo tempo ele disse: eu sou um boiadeiro, não sou profeta, mas o Senhor me tomou lá do meio do meu rebanho, para que eu trouxesse e fizesse justiça e juízo sobre essa terra. Amado, os profetas se levantaram, ainda nesta época existiam os dois reinos, e profetizaram de todos os jeitos. E o povo com o coração endurecido. Então Deus toca, levanta Amós, no meio do nada, sem ser nada, para Deus fazer deste homem um grande divisor de águas. E Deus se revela com um grande prumo no contexto que nós estamos vendo. Dizendo: o Senhor edificou um muro, e aonde o Senhor edificou, diz o texto, o muro foi feito a prumo, ou seja, estava plano. Mas este muro, o Senhor, ou melhor, o muro do Senhor estava edificado, manifestando a glória do que seria edificado por Deus em Cristo, mas manifestando também que quando nós não tomamos esta rocha, este fundamento, edificar as coisas na ação de Deus, nós perdemos o efeito. E eu em casa, separando o texto para pregar, escolhi o texto que o Marcinho abriu o culto. E o Espírito disse para mim: esse não. E eu risquei o texto. Quando cheguei na igreja, o Marcinho começou a dizer: não é, não para mim, mas para ele é assim. E nós não programamos nada, porque é o Espírito que conduz a sua graça. E o texto que o Marcinho leu diz que bem-aventurado é o homem que edifica sua casa sobre a rocha. Porque quando ele edifica sobre a rocha, nós temos a concepção de que Deus manifesta um muro. Mas nós esquecemos que o muro, para aparecer, irmãos, ele tinha que começar prumado desde o seu fundamento. E quando é no contexto de Amós, não é um muro visível, mas o Senhor tinha deixado o fundamento. Ele disse: o meu Cristo, a minha obra está fundamentada, e eu tenho o prumo na mão para trazer sobre Israel. O muro de Deus está pronto e não precisa de nós, não precisa de mim e não precisa de você. Não bote os teus olhos a um muro externo, mas traga os teus olhos a um muro interno. E então Deus disse para Amós: o que é que tu vês, Amós? Eu vejo um prumo. E Deus disse: agora tomarei o prumo e entrarei e passarei o meu povo, Israel, pelo prumo. Sabe por quê, irmão? Porque tudo que é edificado em Cristo, se Cristo é prumado, se Cristo é perfeito, se Cristo é reto, não é você com sua vida mais ou menos que vai ser aceito por este Deus.
Você que vai ser edificado em cima deste muro, que ele estava falando no contexto, precisa estar prumado por Deus. Mas pastor, eu sou uma boa pessoa, não me interessa o tamanho e nem também o ângulo do teu prumo. A tua melhor aparência, eu só quero dizer que no prumo de Deus está torto. O teu maior desejo no prumo de Deus está fora de esquadro. A tua melhor vontade no prumo de Deus não serve. Por isso ele escolheu quem? Quem que está no contexto? Quem que ele viu? O Senhor. Veja lá, meu amado, para você pensar que o pastor está falando bobagem, é a sua palavra, é a Bíblia. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha o que na mão? Um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por... Está pronto, gente, está edificado, a rocha de esquina está lá. O que tinha que fazer foi manifestado plenamente, embora a nossa tradução traga aqui, logicamente, a sensação de que é um prumo, que é um muro externo, mas esse muro que começa a aparecer pela manifestação do povo de Israel, está sendo consumado pela igreja e pela manifestação do Senhor, que faz tudo perfeito e plano. Essa glória de ser edificado em Cristo é a manifestação profunda de uma loucura tremenda de Deus. Nós precisamos sim estar cada dia mais aprumados com esta verdade e mais conscientes daquilo que Deus tem para que nós possamos andar. Mas como que eu posso saber se eu estou aprumado ao Evangelho? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, o versículo de 1 a 6. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo de 1 a 6. Diz assim o texto sagrado: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, isso é fundamento. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O apóstolo diz, junto com Silvano e Timóteo, nós reconhecemos que vocês estão edificados de forma correta. Que diz mais? Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Nós ficamos imaginando Paulo dizer, aí pastor, está aí, ó. Paulo diz que o poder chegou em Tessalonicenses com muito poder, o evangelho foi um derramar de poder. E Paulo continua o texto sagrado e nós podemos dizer, qual foi o grande poder derramado na igreja de Tessalonicenses, a ponto de dizer que eles estavam aprumados, a ponto de dizer que eles estavam edificados. O versículo 6 diz, com efeito, sabe o que é, mano? O muro agora está visto. O muro só é plano quando ele está pronto ou não é? Agora todo mundo está vendo. Ele diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita... Aí está o poder de Deus. No meio da tribulação, o poder se manifestou, operando o quê? A tribulação produziu neles o quê? Grande alegria no Espírito Santo. Amado, veja bem o que o pastor está trazendo para você. O poder de Deus, independente da circunstância que você se encontra ou está,
ele é fundamentado por uma fé, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. O poder do Espírito Santo vai se manifestar em nós para operar grande alegria no Espírito Santo. É esse poder que você busca? É este poder que o Senhor quer derramar sobre nós. É este poder que Deus tem para abundantemente mexer com as nossas entranhas neste lugar. Não um poder que o mundo quer ver. Porque Jesus, pastor, fez muitos milagres, fez. Mas quando os judeus chegaram para Jesus e disseram para ele: faça um milagre para nós, o que Jesus disse? Nenhum sinal vos será dado. Porque Deus não manifesta o seu poder de acordo com os nossos desejos, mas Ele manifesta a cura, o poder, a libertação, a transformação, segundo o seu poder. E é esse poder que nós queremos, porque foi segundo esse contexto que Deus tocou no coração do Massim e ele disse: quem é aquele que me ama? Aquele que guarda as minhas palavras, aquele que anda conforme o agrado do meu Pai que está nos céus. Porque se nós buscarmos ou andarmos atrás de um poder que aos olhos dos homens é significativo, pode ser que este poder seja uma corrupção para você. Mas a palavra do Senhor, e Paulo não bota nenhum fanismo, eu gosto tanto de Paulo, ele escreve a carta como a igreja é, por isso que é uma carta ungida e inspirada pelo Espírito Santo. Olha como é que está essa igreja. Versículo 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Gente, vocês estão, o que ele está dizendo aqui, o texto hebraico, colocado pedra sobre pedra, Jesus o fundamento, os apóstolos fundamento, tudo sendo edificado no prumo. Paulo diz: vocês já conseguiram isso, vocês estão jóia, queridos. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Versículo 7, de sorte que vos tornastes o quê? O modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Sabe o que ele disse? Vocês são um luzeiro que até na Acaia mais antiga e na Macedônia todos conseguem ver o tamanho da obra que vocês fizeram. Irmãos, que obra foi essa, queridos? Que ação de obra nós queremos que Deus faça? Milagres se acontecerem aqui como acontecem, só nós vamos ficar sabendo. Mas se for a luz do Espírito e o poder dele, não pode segurar em quatro paredes. Porque Deus vai tomar você para ir lá para o Rio Grande do Sul, e a luz que há em você dispersará todas aquelas trevas que existem lá. Deus tomará você e levará você para a Ásia, para a África, aos quatro cantos deste mundo, e aonde nós estivermos, todos saberão que a luz de Cristo estará em nós. É isso que ele está dizendo, querido, quando o poder é do Espírito em alegria, ainda que eles fossem espoliados, sofridos, ainda que fosse arrancado deles, o que eles falaram? Tudo isso é alegria no Espírito Santo. Você consegue se alegrar no Espírito Santo dessa forma? Não, é porque você está fora do prumo. E sabe mais, querido, se você continuar edificando o seu muro fora do prumo, sabe o que vai acontecer com você? O seu muro vai cair. Tem como edificar um muro fora do prumo? Ele fica. Mas no primeiro burro que se escorar nele, ele cai. Porque ele não está fundamentado na rocha. Que diz mais o texto? 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Gente, quem estava dizendo isso? Paulo, que escrevia para as igrejas fazendo o quê? Orientando, trazendo doutrina, mas para a igreja de Tessalonicenses o que ele diz, queridos? Vocês estão no fundamento. Ele não disse que aquela igreja era perfeita, mas ele disse que aquela igreja era um luzeiro, era exemplo.
A igreja ia todos para Caia? É óbvio que não. Quando Paulo está falando aqui, ele está dizendo que essa igreja se misturava com as demais, mas o brilho, o cheiro, a ação dessa igreja contaminava as outras. Porque nós temos vivido sim nesta igreja um derramar do Espírito Santo e de poder e de revelação, amém? Nós temos usufruído da glória de Deus aqui neste lugar. Mas se nós permanecermos nessa igreja, nas quatro paredes, esta glória será dissipada, porque ela se perde. Mas se nós entendermos aonde os nossos pés caminharem pela nossa terra, nós levaremos a luz que temos recebido do Senhor neste lugar, seja no nosso serviço, seja em cidades, e então todos saberão, não que essa igreja é alguma coisa, mas que neste lugar se manifesta o poder de Deus, a loucura de Deus, a insanidade absoluta do eterno sobre vidas sem nenhum sentido, que pelo seu poder trouxe todo o sentido. Versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando, o que aconteceu? O poder do Espírito, queridos, olha lá, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Estava bem fundamentada essa igreja? Tremendamente fundamentada no Evangelho. Mas que Evangelho levou essa igreja a encarnar a palavra, a encarnar o Evangelho do poder do Espírito Santo, a encarnar o poder do amor de testemunhar, a ponto de encontrar-se com todas as igrejas e todos reconhecerem que eles eram uma igreja que fazia grande diferença. De onde você é, meu irmão? Sou lá de Tessalônica, aquela cidade lá. O que está acontecendo lá? Todos sabem, nós andávamos seguindo os ídolos, nós andávamos no meio da ignorância, nós andávamos no meio das trevas, mas apareceu um homem chamado apóstolo Paulo, e ele nos revelou o poder do Espírito Santo. E o que aconteceu no vosso meio? Nós não seguimos mais os ídolos, nós amamos agora porque a palavra se encarnou em nós, e por essa palavra se encarnar em nós, saibam todos, agora usufruímos da presença da salvação, e aguardamos o Senhor, que nos livra da ira vindoura. Amém. Todos ouviram e disseram, que grande obra foi feita lá. Amados, assim como Amós, que não tinha nenhum grau, nenhuma instrução, esses de Tessalônica também não eram nada instruídos, porque o texto sagrado diz que em Tessalônica houve um meio tumultinho para eles entenderem a palavra, mas quando Paulo e Silas estavam evangelizando, eles chegaram a Bereia, os bereianos eram mais o quê? Mais intelijudos. O que eles fizeram? Trouxeram a palavra e foram pesquisar, mas essa turma aqui, o que eles eram? Eles eram meio esculhambadão, era daquela turma lá, dos meia boca. Mas nós não vimos nenhuma carta de Paulo a Bereia, e nenhuma aos bereianos, mas nós vimos a aprovação do céu, no meio dos cabecinha seca, mas que resolveram lançar fora os seus ídolos, que resolveram lançar fora as suas mazelas, como o Vitinho falou o tempo todo, resolveram se esvaziar das suas crenças, e escutaram o poder do Espírito Santo, que os arrebatou, que os transformou, e que fez deles um exemplo em toda a Caia e Macedônia. Se você acha que foi pouco, amado, eles fizeram mais ou menos diferença o que hoje seria o sul do Brasil todo. Você acha que foi pouco? Hoje é fácil, meu filho. Você bota um programa na televisão, você alcança. Mas naquela época, sabe que testemunho alcançou? O muro que foi levantado na rocha perfeita e plana. Que loucura isso! A loucura da explanação da graça de Deus se manifesta pela mais absoluta ação de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Versículo 18.
a 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim o texto sagrado: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, é o poder de Deus. A igreja, quantas vezes este pastor com lágrimas disse: é muito fácil o nosso coração desejar milagres na nossa vida, mas o nosso coração não deseja o poder de Deus, que é a obra da cruz na nossa vida. Até quando nós vamos desejar o telhado da casa, enquanto ela não está fundamentada na rocha, que é um cepo, aonde este cepo não teria valor nenhum, mas colocaram naquela cruz o meu Senhor, e ali o ultrajaram, feriram suas mãos e transpassaram seus pés, por causa da minha transgressão. O que os nossos olhos querem ver como poder, Deus deseja revelar um poder que transforme, não apenas a aparência contaminada com o pecado, mas o poder do domínio que estava no nosso ser, e só pode ser verdadeiramente destruído pela loucura do poder da cruz. Somente esta paixão louca, este envolvimento doido por Cristo, é que pode mudar as entranhas do nosso ser. Por isso diz o texto sagrado: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aleluia! Por isso digo, e sempre falo, fiz 4 anos e meio de seminário, que não me serviu para patavina nenhuma. Se eu aproveitar 10% daquela porcaria é muito. Tenho diplomas que não boto num quadro, mas nem, só se for para botar no banheiro de casa. Porque a instrução do homem para nada me serviu para o evangelho da salvação. Mas o poder de Deus, naquele dia em que eu estava totalmente contaminado e embrenhado no pecado, em que foi descortinado quem eu era, e eu cheguei diante do meu Deus e disse: Senhor, estou perdido, porque a minha vida está inundada no pecado. Raiou o sol da justiça sobre mim naquele dia. A obra da cruz verdadeiramente se revelou a mim, e eu então pude dizer com meus lábios: fui crucificado com Cristo. Aquele dia, eu não sentia as dores do meu Senhor, mas eu sentia a loucura da cruz com o seu livramento. Eu não estava na absoluta ação do que o meu Senhor sentiu na cruz, mas estava na absoluta reação do que sua obra na cruz fez por mim. E eu, envolvido no pecado, me identifiquei com aquela morte de cruz e recebi sobre o meu corpo o poder que me liberta do pecado. Entendi o que o texto queria dizer. Nascido, como Paulo diz, evangélico desde pequenininho, podia dizer muito bem, fariseu, filho de fariseu, tribo, linhagem, tudo que precisava, pedigree, eu o latia. Tudo isso não me serviu para nada, assim como o apóstolo Paulo diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Amado, como eu queria entrar na sua cabeça e descortinar a verdade, para que o teu espírito pudesse usufruir do poder da cruz de Cristo. Que diz mais, versículo 20: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Gente, quem que quer fazer parte da cruz? É loucura para o mundo. Vai lá e diga para o judeu: Jesus morreu na cruz. O teu Deus morreu numa cruz. O nosso Messias vem com glória. Nosso agora que vem.
Porque vocês só vão ver o Messias com glória se vocês olharem primeiro para o Messias da cruz. Deus não vai mudar as coisas por causa deles. O mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esse aqui que eu estou fazendo é a maior da loucura. E o pior é que tem um bando de doido aí para escutar. Isso é a loucura 2. Pastor está aqui que nem um papagaio. Isso aí é louco. Mas eu já nunca bati bem da cabeça mesmo. É louco por louco. Agora mais louco é você que vem me ver, escutar. E se você viesse me escutar, você era mesmo piradinho. Mas foi o Espírito que te trouxe aqui. É porque existe algo do céu para a sua vida. Pela palavra do Senhor. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todos sabem que eu sou descendente leto. Um dia eu e meu pai andando lá no Rio Novo, fomos na primeira igreja batista leta, que só está lá uma parte dela, da segunda, né, que a velha era de bambu, destruíram. E eu no coração com um grande conflito, se você pastor, se tem um chamado, se não tem, há muitos anos atrás. E aí disse, a porta, tinha um carro estacionado, a gente foi, era o dono daquele terreno, que agora pertence à nossa convenção, nós compramos, mas na época não estava o dono lá. E o pai, vamos parar aqui para ver. E nós paramos, eu estou aqui para ver o terreno, o pessoal está carpindo aqui em fora, para baixar o mato, estamos em negociação com a convenção para ficar com isso aqui, para fazer um centro histórico, que hoje pertence à igreja, primeira igreja batista de Orleans. E nós lá no Rio Novo entramos, e quando meu pai entrou lá, eu fui dar a volta no terreno, conheci tudo, vi, e daqui a pouquinho a porta principal se abriu, e eu fui pela porta de trás, e entrei em templo, eles conversando, e eu lá no fundo, dei a volta na igreja, quando eu levantei a cabeça, estava escrito assim, de fora a fora, com letras, nós pregamos Cristo, e este crucificado. Aquelas palavras entraram no meu coração, arrebentaram toda a minha sabedoria, arrebentaram todos os meus esforços. Naquela manhã, bendita manhã, eu pude escutar novamente o mesmo clamor dos meus ancestrais, que deixaram a sua terra para vir evangelizar este país, por amor a mim e você. E em todo o tempo, naquela igreja se pregou a obra da cruz. E jamais poderíamos deixar de ser loucos o bastante. Mas quando os letos esqueceram a obra da cruz, deu no que deu. Sumiram do mapa. Porque Deus não tem utilidade para ninguém que não utilize o escândalo, Cristo e este crucificado. Catei uma máquina que eu tinha, foquei, bati uma foto. Está no meu gabinete todas as vezes que eu, como pastor, na fraqueza da minha carne, passa alguma ideia ruim na cabeça, saco a minha gavetinha, abro a foto e olho e diz, nós pregamos Cristo e este crucificado. Eu digo, aleluia, eu morri com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é que diz mais o texto? 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amado, não quer dizer que você não vai encontrar o que você necessita no seu físico, na sua mente, para a sua vida. Mas ele precisa se transformar, não em sinais, mas ele precisa se transformar em poder de Deus. É diferente ou não é? Porque sinais, Jesus está fora. Mas poder de Deus, Jesus está dentro. Que mais? 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. A cruz se transformou em poder de perdão e vida. O triunfo da cruz destruiu completamente o poder da sabedoria humana. E ele chamou os mais insignificantes, os mais tolos, os mais bestas, para seguir isto.
Bem-vindo, bestão. Aqui está uma besta maior que você. Bem-vindo, tolinho. Aqui está o tolão. Para usufruirmos da glória do Senhor. Mas se isso não for descortinado espiritualmente, jamais o nosso espírito entenderá o poder de Cristo, a sua obra, o seu valor. 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ainda bem, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E nós, diz o texto sagrado, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se há alguma glória neste lugar, seja ela colocada na obra da cruz. Há alguma ação poderosa de Deus, seja ela colocada em Cristo. Há um desejo no coração, seja ele a expressão de uma vida que se derrama sobre você. Não edifique o seu muro, a sua casa, a sua vida de forma torta, porque ela não pode subsistir. Quem é que está com o prumo para medir a casa certa? É o Senhor. E só vai ser aprovado o que for prumado de maneira correta. Se aprume. Minha mãe que dizia lá no Urubici, se aprume, meu filho. E eu não entendi muito o que era se aprumar, até que um dia vi um prumo. Ela disse, endereite, bicho, tu está torto. Se aprume. Aprenda. E não apenas aprume-se aonde está, edifique. A palavra diz, aquele que edificou sobre a rocha. Veio os ventos, veio as dificuldades, mas ele estava edificado na rocha e nada lhe aconteceu. Por quê? Porque ele tinha fundamento. A casa estava edificada corretamente. Ainda dá tempo de jogar essa vida inútil por terra e produzir uma vida autêntica sobre a sua vida.